Olá, tudo bem com vocês? Parabéns pela prova que vocês fizeram. A grande maioria de vocês tiraram nota boa. Isso é motivo de alegria e satisfação pra gente, tá bom? Então, nós estamos começando um novo bloco. Esse bloco nós iremos falar dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, dos quais nós iremos abordar os pactos internacionais, alguns tratados e convenções. Como vocês estão vendo aí no slide, o objetivo é conceituar e discorrer sobre o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, conhecer o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos e Sociais, compreender os motivos para a adoção dos dois pactos e conhecer as discussões que envolvem a natureza e a aplicabilidade dos direitos humanos. Ah, esta videoaula, ela será dividida em três blocos, porque é um assunto, é uma temática extensa e não dá para a gente pegar e abordar tudo dentro de uma aula só. Por isso, nós vamos disponibilizar os links para vocês, vai estar no canal nosso do YouTube, que vocês deverão buscar essa aula para compreender melhor sobre o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Pois bem, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e criou-se um novo ramo do direito, o direito internacional dos direitos humanos, que por meio de tratados procurou-se a universalização desses direitos todos. Então, o direito internacional dos direitos humanos, ele vem a ser um conjunto de normas jurídicas internacionais que, pela convergência de vontade dos Estados soberanos, objetivam a proteção do homem contra lesão ou ameaça de lesão do Estado. Duas características filosóficas pautam esse direito internacional. É a questão do universalismo e do versus relativismo dos direitos humanos. A tese universalista, ela defende a implantação global dos direitos humanos, e a tese relativista sustenta que os meios culturais e morais de uma sociedade devem ser respeitados, ainda que em prejuízo dos direitos humanos desta mesma coletividade. E isso é uma dicotomia que vem pautando a interpretação dos direitos humanos e a formação dos diversos pactos, tratados e convenções dos direitos humanos. Bom, no direito internacional, os documentos jurídicos que abrigam as partes aderentes recebem o nome de tratados, acordos, que são uma espécie de tratado, só que é um pouco mais simples, os protocolos, que são tratados secundários, a concordata, que é exclusivamente para tratado que envolve o Vaticano, os pactos e as cartas. As cartas são tratados constitutivos de entidades internacionais ou convenções, que são acordos multilaterais. Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil podem assumir natureza jurídica diferenciada, conforme seu ingresso na ordem jurídica nacional, por força da emenda constitucional número 45/2004, que nós já vimos e que foi objeto, inclusive, de prova nossa. Os tratados e convenções internacionais que disponham sobre os direitos humanitários poderão ser incorporados pelo Congresso Nacional com status ordinário, de acordo com o artigo 49, inciso 1º da Constituição, ou constitucional, artigo 5º, inciso 3º da nossa Constituição. Nós já falamos isso.
com vocês. Os tratados sobre direitos fundamentais submetidos ao mesmo processo legal das emendas à Constituição incorporam-se ao direito público com o status de normas constitucionais. Nesse sentido, então, atende-se para a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com deficiência, por exemplo, em razão da sua indiscutível importância como um instrumento conciliador da dignidade da pessoa humana, que foi internalizada ao conceito jurídico brasileiro como norma constitucional. A Constituição também afirma, a nossa Constituição de 88, também no artigo 5º, inciso 1º, afirma que as normas definidoras dos direitos e garantias constitucionais têm aplicação imediata, assegurando incorporação automática dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Os pactos internacionais aos quais o Brasil adere produzem efeitos diretos e imediatos e são exigíveis imediatamente aos três poderes. Pois bem, além desses tratados, foi instituídos vários outros instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Dentre esses instrumentos ou documentos internacionais que versam sobre a garantia dos direitos humanos nos âmbitos global e regional, nós temos aí o sistema global e o sistema regional principalmente, né? Daqui a pouco nós iremos falar sobre cada um deles, mas nós temos o sistema global, que é um instrumento de alcance geral, composto de vários tratados e de pactos, e de alcance específico também, dependendo do modelo ou da convenção tratada. Nesse caso, os estados têm ampla liberdade para aderir ou não estes documentos. Os principais documentos são a Carta das Nações Unidas, a Conferência de São Francisco de 1945, a Declaração dos Direitos Humanos, a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Esses instrumentos, inclusive, já foi objeto de análise e de estudo nosso para a primeira VA. Mas também temos a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da ONU em 1948, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, a Conferência de Roma em 1998, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Assembleia Geral da ONU de 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966, a Convenção contra a Tortura, em 1984, a Convenção contra a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979, e a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 1965, e, por último, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989. E nós temos o sistema regional. O sistema regional é um sistema que foi criado para implantação dos direitos humanos no plano regional. Instrumentos de alcance geral e específicos. Nesse caso, os principais documentos são a Convenção Americana dos Direitos Humanos, a Convenção Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, da OEA, em 1985, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 1984,
Não existe dicotomia ou incompatibilidade entre o sistema global e regional de proteção aos direitos humanos, porque ambos têm como fonte a própria Declaração Universal. Cabe ao indivíduo, vítima de violência, em seus direitos, escolher o melhor sistema mais favorável e o mais célere. Prestem bem atenção nisso, porque isso costuma sempre cair em prova de concursos. Não há uma relevância de um sistema ser maior do que o outro, não há um mais importante do que o outro, eles são complementares, tá? E eles podem ser mais específicos e mais universais, dependendo do caráter ou da maneira que vai ser aplicado a proteção aos direitos humanos, tá bom? Nós já falamos com vocês a Carta Internacional da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, né? Ela é um tratado. A Declaração dos Direitos Humanos, ela não é um tratado, ela não tem uma natureza jurídica de tratado internacional, mas sim é uma resolução da ONU. É uma resolução da ONU e vale como uma recomendação de princípios, dos quais os mais importantes que podemos destacar e que trabalhamos com ele, com vocês, no primeiro bimestre para a prova de primeira VA, foi a universalidade dos direitos, né? Eles são para todos os homens, eles são comuns a todos os homens e mulheres, independente de raça, etnia, gênero e etc. A indivisibilidade dos próprios direitos humanos, tanto os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, eles não podem ser divisíveis, eles têm que ser geral, amplo para todos. E a própria Declaração dos Direitos Humanos tem como objetivo inserir o homem como sujeito dos direitos de direitos humanos a nível internacional. Ok. E aí, de acordo com o slide também, nós temos dois outros instrumentos, que são os pactos de direitos civis e políticos, como nós já falamos aqui com vocês, os pactos de direitos econômicos, sociais e culturais, as grandes convenções aí enumeradas, que são a classificação, são a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção contra a tortura ou tratamentos ou penas cruéis, humanas ou degradantes, a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos. E aí nós já falamos para vocês que nós temos o sistema geral da ONU, o sistema geral da ONU, que fazem parte do sistema geral universal da ONU, que são justamente esses pactos internacionais, tratados e convenções, que nós vamos tratar deles individualmente. E nós temos os sistemas regionais, dos quais os principais são o sistema interamericano, sistema europeu e sistema africano. Em 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou dois pactos internacionais, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Sociais e Econômicos, né? Vejam que demorou praticamente 26 anos para a implantação desses dois pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis, de 1966, ele teve aplicação imediata dos direitos, a criação de um Comitê de Direitos Humanos, né? Na época formado por 18 membros que analisam os relatórios e aplicação das medidas de efetivação dos direitos e denúncias
dos direitos humanos. Também esse pacto ele reza as obrigações do Estado como obrigações positivas, ou seja, criar um aparato legal de proteção para a efetivação desses direitos humanos, e também tem um aparato negativo, onde o Estado ele não deve torturar, ele não deve prender, ele não deve prender sem a pessoa realmente ter culpa, enfim, tem uma série de obrigações negativas. Uma inovação foi a questão do direito à vida, ressaltando a importância das pessoas não poderem ser torturadas e nem ser escravizados. Outra importância foi o direito à liberdade e segurança pessoal, o direito como nós já falamos, das pessoas não serem presas injustamente, e o direito das pessoas também terem um julgamento justo, casamento e a formação da própria família, além da liberdade de pensamento, de religião e etc. E depois nós tivemos o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, e esse pacto ele estava ele é voltado diretamente para os indivíduos, basicamente, e não ao Estado, tá? Lembrando que o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos é relativo ao Estado, enquanto aqui é relativo aos indivíduos, tá? Os direitos civis devem ser aplicados, como já falamos com vocês, no primeiro momento, no primeiro bimestre, que ele tem que ser efetivado e aplicado de forma imediata, enquanto os direitos sociais eles são direitos progressivos que devem ser aplicados progressivamente, pois depende de uma série de medidas afirmativas do Estado. E alguns dos direitos econômicos sociais inovados, trazidos aí neste pacto, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à saúde física, direito à saúde mental, segurança social e etc., direito a um nível de vida fluente e assim por diante, tá bom? Bem, aí começa-se uma discussão por que é que houve um motivo da ONU demorar bastante tempo na aplicação desses direitos. Bom, nós vamos ver isso daqui a pouco na outra videoaula nossa, ok?